parei nessa tarde para pensar. Eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui são jovens como eu, e Deus colocou no meu espírito uma palavra que eu gostaria de juntar com vocês. De pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e vamos ler três textos bíblicos. Eu quero começar em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo de número 26. Prazer ter aqui os pastores e os amigos nessa noite abençoada. Mateus capítulo 26. Eu gostaria de ler do verso 14 até o verso 25. Mateus 26, do verso 14 ao 25, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, há um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegaram à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Passe comigo para o verso 47 até o 50. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando de Jesus disse: eu te saldo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Passa para o capítulo 27, verso 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe com remorso as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Toma o seu assento. Eu parei para pensar nessa tarde, e eu gostaria de passar alguns minutos, não vou ser longo. Eu quero falar com vocês sobre a tragédia das oportunidades perdidas. A tragédia das oportunidades perdidas. Depois parece que a esposa do pastor Ronaldo tem uma música para cantar. Ela vai cantar no final, e assim a gente vai estar terminando. Oportunidades. Opportunity. Quando eu paro para pensar sobre a oportunidade, eu começo a pensar sobre a diferença. O que faz? Qual é a diferença entre um vencedor e um perdedor? O que difere? O que faz diferente uma pessoa que está vencendo
e uma pessoa que anda perdendo. E eu tenho chegado a algumas conclusões que o que faz uma pessoa se tornar um vencedor ou um perdedor é o poder de aproveitar as oportunidades que cada um deste possui. Oportunidades. Tenho aprendido que as oportunidades, elas nunca são perdidas. Diga comigo assim: oportunidades nunca são perdidas. Pastor, mas como é que as oportunidades nunca são perdidas? Eu quero dizer que alguém vai aproveitá-las. Eu me lembro, há 14 anos atrás, eu tinha viajado para o estado americano. Eu tinha ido para a Flórida fazer um curso que durou, parece que foi 2 semanas. Eu já estava entrando no 3º ano de namoro com uma mulher que eu sou casado. E um casamento nos Estados Unidos, você não faz churrasco no fundo do quintal, você não mata galinha, não mata leitão. Casamento nos Estados Unidos, você tem que alugar um bom restaurante e você paga por prato. E eu me lembro que quando eu me casei, um prato para cada convidado girava em torno de 80 a 90 dólares na época. E nos Estados Unidos, quem paga a festa é o noivo, não é o pai da menina que paga a festa, é o rapaz que paga a festa. Ele não tem que estar esperando nada do sogro ou da sogra, ele que paga. E eu sabia que um prato girava num bom restaurante entre 80 e 90 dólares. Tem pessoas aqui que moram nos Estados Unidos, o pastor Renato está ali, ele sabe muito bem disso que eu estou falando. Eu fiz o casamento dele nos Estados Unidos da América. E eu me lembro que por algum tempo eu tinha pedido a minha namorada, minha noiva em casamento, e ela estava terminando ainda, ela estava fazendo a sua 3ª faculdade nos Estados Unidos, e ela dizia para mim não. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse curso, fui fazer um curso na Flórida com o pastor Abraão de Almeida, com vários pastores. E eu me lembro que quando eu cheguei na Flórida, eu a peguei, fomos para um restaurante jantar. E quando estava na porta do restaurante, ele disse assim: vamos nos casar. Eu disse: você sabe o que você está falando? Ela disse: sim. Eu sou um homem que não tive o privilégio de pedir uma mulher em casamento. São coisas da vida. E a minha esposa hoje virou para mim assim: eu tenho uma semana de férias na faculdade, vamos marcar o nosso casamento uma semana antes, e depois naquela semana de férias nós vamos viajar e vamos de lua de mel. Quando a minha esposa falou aquilo, eu não parei para pensar quanto dinheiro que eu tinha no banco. Eu não parei para perguntar assim: mas será que eu vou pagar essa festa? Porque eu já era uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos. Tanto é que o meu casamento teve 250 pessoas. Eu fui tirando e não teve jeito. Eu tive que levar 250 pessoas para festas. Com tudo que eu tirei, não teve jeito. Mas quando a minha esposa disse para mim assim: vamos casar, eu não disse para ela assim: eu estou com um pouco de dinheiro no banco, oh meu Deus. Não. Quando ela disse para mim assim: vamos casar, eu disse: vamos marcar. Vamos marcar. Mas por que o Senhor disse isso? Oportunidades. Tem um ditado chinês que diz que se passar um cavalo sem sela, não espera o cavalo selado. A multa daquele que passou. Porque a vida é feita de oportunidades. E eu quero trazer uma palavra para vocês, porque tem muitas pessoas dentro da igreja frustradas, querendo colocar culpa em Deus, e você não sabe que Deus está te dando oportunidade. E muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade e queremos colocar a culpa em Deus. Eu vim pregar nessa noite para um grupo de pessoas que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos abre portas
história, quando eu começo a pensar um grupo de homens fracassados na história, quando eu começo a entrar na história geral, eu começo a ver a fileira de homens fracassados que se renderam ao pecado, que se renderam à imundície, que perderam seus nomes, que mancharam seus caráteres. Homens que tinham tudo, que tiveram todas as oportunidades para entrar na história como heróis e entraram como fracassados. Nessa noite, o Espírito de Deus nos trouxe aqui, porque eu e você vamos sair daqui dizendo: eu não vou perder minhas oportunidades. Entenda bem, sempre perto de alguém que tem uma grande oportunidade, haverá um Jacó. Eu vou te dar um conselho nessa noite: sempre perto de alguém que tem uma grande oportunidade, haverá um Jacó. Se Esaú não quer, é Jacó quer. Eu conheço muitas pessoas nos Estados Unidos da América que ele pensou que ele era só eles, que era ele só. Que ele pensou que não tinha um Jacó perto dele, mas os Jacózinhos são camuflados. Jacózinho espera o momento da sua fome. Jacózinho prepara o momento da sua fraqueza. Quando você quer se entregar, ele diz assim: eu sei fazer comida. E Jacózinho chega com a sua estratégia assim: você não quer não? Então dá para mim. Agora, quando você perde uma oportunidade que era tua, nada garante que essa oportunidade vai voltar mais uma vez. Tem oportunidades que nunca mais voltam. Eu vejo alguns homens na história que tiveram tudo para entrar na história como grandes heróis, tinham tudo para ser lembrados como grandes homens, e são lembrados hoje na história com desprezo. Quem é que quer lembrar da história de Nero? Quem é que vê Nero como uma grande figura? Quem é que consegue analisar, quem é que consegue admirar? Uma das maiores experiências que eu tive nas viagens que eu vou a Israel é quando eu entro no Museu do Holocausto. Eu oro, eu peço a Deus que você tenha oportunidade em Israel. Quando você entra no Museu do Holocausto, quando você vê tantos ossos de judeus, tantos ossos de criança, sapatinho, foto de criança, quando você termina de atravessar o museu, se você encontrasse Hitler, você pegaria ele pelo pescoço. Por quê, pastor? Homens que tiveram oportunidades de entrar na história com sucesso, e eles passaram pela história como fracassados. Hitler, Mussolini, Stalin e outros homens, que eu poderia passar aqui horas falando da história geral, de homens que tiveram tudo para entrar na história como homens de sucesso, e eles terminaram a história como homens de vergonha. Mas nesta noite eu vim falar sobre um homem. Eu passei hoje à tarde estudando, e ontem à noite eu parei para estudar sobre o homem que teve tudo para entrar para a história como um grande homem. Ele teve uma oportunidade grandiosa, ele teve uma oportunidade maravilhosa, ele teve uma oportunidade esplêndida, e ele entrou na história, e ele terminou a história como o maior fracasso da história. Eu vim dizer aqui nesta noite, levado a autoridade no nome de Jesus: Deus não te chamou você para o fracasso. Vou dizer de novo, você não está me entendendo. Deus não te chamou para o fracasso. Me lembro muito bem que há 20 anos atrás, quando cheguei nos Estados Unidos da América, passando por dificuldades como um imigrante sozinho, sem parente, sem mãe, sem pai, sem irmã, sem ter nada, quantas vezes bateu no meu coração, eu via muita gente fazendo isso, bateu no meu coração: faz uma mala e volta para o Brasil, porque arroz e feijão e couve nunca voltou na minha casa. Aquele bife de segunda que batia tanto que a vaca gritava nunca voltou em casa. A carne moída nunca voltou em casa. O feijão nunca faltou, e eu olhava, não tinha nada, mas eu dizia para mim mesmo: eu não fui chamado para
para escrever uma história de fracasso. Oh, eu vim profetizar nessa noite. Você não foi chamado para escrever uma história de fracasso. Você não foi chamado para escrever uma história de fracasso. Eu vou deixar um legado de vitória nessa terra. Alguém vai lembrar, pastor Denison Salles passou aqui. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer algo que alguém vai lembrar. Ele teve uma história de vitória. Quando eu olho para a pessoa, quando eu paro para analisar esse personagem que iríamos passar alguns minutos estudando, ele teve todo o privilégio, toda a oportunidade de estar na história como um homem que teve a maior oportunidade. E quando eu olho para esse personagem perdeu a maior oportunidade. Pastor Pedro, de quem você está falando? Eu estou falando de Judas Iscariotes. Um homem que teve tudo para entrar na história como o maior sucesso. Teve grande oportunidade. Estou estudando, preparando agora que iniciou minha faculdade de psicologia, estava nas aulas preliminares. E dentro de uma palavra, de uma preleção que teve um professor, dizendo que dentro dos 12 discípulos de Jesus, o mais estável pela psicologia era Judas. O mais estável emocional. Sabia o que falar, sabia como falar. E quando eu começo a olhar pelas oportunidades, eu quero que você entenda que existem oportunidades que passam pelas nossas vidas e jamais elas voltam. Um homem como Judas, que teve grandes oportunidades, e quando eu começo a ter uma visão da vida de Judas, entenda bem, Judas foi chamado para ser apóstolo por Jesus. A primeira coisa que eu quero ver na vida de Judas, entenda bem, Jesus não chamou Judas a laço. Lucas capítulo 6 diz que Jesus passou a noite no monte orando. Líderes e obreiros que estão aqui, se Jesus passou a noite orando e chamou Judas, não se condene quando você escolher Judas para estar do teu lado, porque só vai manifestar quem é Judas quem anda perto de você. Se meu Jesus passou uma noite orando, e o texto bíblico diz que em Lucas ele escolheu e chamou Judas Iscariote para ser o seu discípulo. Depois de uma noite de oração, depois de se colocar debaixo da vontade do Pai, Jesus chama os homens que dariam continuação ao seu ministério, homens escolhidos com muita atenção, com oração. E eu parei nessa tarde para entender e pensar qual é o privilégio de ser escolhido por Jesus. Eu vou dizer para você uma coisa: ser escolhido por Jesus é mais do que ser presidente de uma nação. Ser escolhido por Jesus é mais do que ser uma carteirinha de advogado. Ser escolhido por Jesus é mais do que cantar o melhor carro nessa rua. Ser escolhido por Jesus é ser escolhido pelo o mais perfeito da história. Ser escolhido por Jesus é ser escolhido e separado por aquele que tem o poder sobre o universo. Não é ser escolhido para participar da melhor faculdade da terra, é ser escolhido para andar com a palavra encarnada. A palavra que era a palavra, mas se fez carne. A palavra que tem nariz, a palavra que tem perna, a palavra que tem braço, a palavra que inspira e respira, a palavra que tem cabelo, a palavra que tem mão, é ser chamado pela graça. Judas foi escolhido pela graça encarnada. Ele não foi te puxar a laço. Eu estou falando para uma geração de homens e mulheres aqui que você não caiu de paraquedas nem foi tirado a laço. Eu estou falando para um grupo de pessoas que Jesus te chamou. Todos aqui foram chamados por Jesus. Pode dar um prato de glória ao Senhor. Glória ao
glorificar. Pastor, o que é que você sente saber que você foi chamado por Jesus? Eu bato no peito e diz assim: eu não sou intruso. Eu não sou intruso, não decidi para queda. Alguém me chamou, aleluia. Escreve aí. Antes que tu nascesse, fosse formado no ventre, eu já tinha te escolhido. Já te escolhido. Eu não escolho como os homens escolhem. Eu não escolho por causa do terno, por causa do preço da camisa, pelo preço do sapato, pelo valor do carro, pelo valor da casa. Deus não escolhe por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu deixei de fazer. Ele me escolhe pela graça. Eu não te escolho porque você é perfeito, eu te escolho porque eu sou perfeito. Eu não te escolho porque você tem força, eu te escolho porque eu tenho força. Eu não te escolho porque você é capaz de sustentar o teu ministério, eu te escolho porque eu vou sustentar o teu ministério. Você que foram chamados pela graça. Se tem uma coisa que mais mexe no meu espírito, quantas vezes eu estou jantando com a minha esposa na Broadway, na Times Square. Existem bons restaurantes na Times Square, na Broadway. E quando eu vou jantar com aquele multidão de pessoas, porque qualquer hora que você vai para Nova York, você bate ombro em ombro de pessoas. Qualquer hora, meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 11 da noite, 9 da manhã, 9 da noite, você bate ombro em ombro porque é muita gente. E muitas vezes eu estou batendo no ombro daquelas pessoas e eu digo para mim mesmo: eles não sabem quem eu sou. Mas uma coisa é certa, eu sou escolhido. Sou escolhido, oh my God, oh my God. Pode ter gente que tem raiva de mim, conheço pessoas que não vão com a minha cara, mas eu olho para eles assim: ele me escolheu, ele me escolheu, ele me escolheu. Não vou do teu jeito, não importa, ele me escolheu assim. Não vou ter tua cara, oh careca, não quer saber, ele me escolheu careca, me escolheu com cabelo, me escolheu preto, me escolheu branco. Você aqui, mais uma vez, tem coragem de dar um prato de glória ao Senhor. Ele me escolheu. Eu posso não ter sido escolhido. Eu posso não ter sido escolhido pelo presidente dessa nação. Eu posso não ter sido escolhido pelos senadores dessa nação, pelo prefeito de Contagem, pelo prefeito de Belo Horizonte, pelo prefeito de Nova York ou por alguma autoridade. Mas você quer pensar qual é o privilégio de ser escolhido por Jesus? Aleluia. E a beleza de ser escolhido por Jesus, porque todos aqueles que Ele escolhe, Ele sustenta para viver debaixo da escolha. Oh my God. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu te escolhi, você não vai passar fome, eu vou multiplicar como você vai comer. Eu te escolhi, o barco não vai virar, porque eu não escolhi 12 para morrer afogado. Eu te escolhi com um propósito determinado. Não sei se você me entende, Quando Ele me escolhe, Ele não me escolhe para me fracassar no meio do caminho. Ele não me escolhe para me perder a visão do meio do caminho. Quando Ele me escolhe com um propósito determinado. Eu quero que você chegue lá no fim. Eu estou falando aqui para pessoas que foram escolhidas e o diabo quer que você para no meio do caminho. Mas hoje você vai sair daqui marchando. Oh yes, oh yes. Eu vou chegar no final. Eu fui escolhido para um propósito vitorioso do presente e um propósito glorioso na minha eternidade. Ninguém pode alterar a escolha. A tua família pode não ter escolhido, a tua mãe pode não ter escolhido, os teus parentes não podem ser escolhidos, mas o Senhor do céu diz assim: olha, a terra toda pode ter votado contra você, mas o meu voto faz a diferença. Foi eu que te escolhi. Por isso Ele diz assim: escreve aí, não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e der muito fruto. Levante a mão mais uma vez, os escolhidos de Deus. Depois de uma noite de oração, Jesus escolheu Judas. Depois de uma noite de clamor, uma noite, Judas não era fruto de uma ideologia furada. Judas não era fruto de um convite feito na precipitação. Judas não era fruto de um convite para tapar buraco. Porque muitas vezes nós pastores convidamos alguém da igreja porque nós temos a emergência e existe os crentes que tapam buraco. Judas não foi escolhido para tapar buraco. Judas foi escolhido com um propósito determinado.
Ele foi escolhido para o máximo. Você vai levar avante essa missão. Ele fazia parte do grupo íntimo de Jesus. Uma coisa é ser escolhido, outra coisa é fazer parte da intimidade. Oh my God! A intimidade que os arcanjos não podiam mais fazer parte. Oh my God! A intimidade que os querubins já não podiam fazer parte. A intimidade que os anjos não podiam fazer parte, porque os anjos glorificavam ele em espírito, agora ele estava em carne. Ele disse: eu não quero homem, não quero querubim perto de mim. Eu adoro a Deus por isso. Eu não quero anjo perto de mim. Não, eu quero homens de carne. Eu me fiz carne para andar com homens de carne. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Eu me fiz carne para andar com pessoas de carne. E Jesus chama Judas para fazer parte do seu grupo de intimidade. O grupo queria andar com Jesus. O grupo queria caminhar com Jesus. Interessante que quando eu começo a pensar sobre essa oportunidade, esse homem que teve tudo para ser coluna na igreja, um homem que teve tudo para ser bênção, em vez de ser coluna na igreja, em vez de ser bênção, Judas optou por se tornar um traidor. Judas, ele brinca com as oportunidades. Eu vou falar um pouquinho sobre homens e mulheres que estão aqui brincando com oportunidades. Brincando com oportunidades. Eu vim dizer nessa noite que o sangue de Jesus não é papel higiênico. Vou dizer de novo: o sangue de Jesus não é papel higiênico. Vou dizer a terceira vez: o sangue de Jesus não é papel higiênico. Vou dizer a terceira vez, mais uma vez: a graça do Senhor, a graça é de graça para você, mas ela tem preço. Não sei se você não está me entendendo. A graça, para mim, ela é de graça, mas ela custou o sangue perfeito. E muitas vezes eu não entendo qual é o privilégio das oportunidades que Jesus nos dá. E eu começo a desperdiçar as oportunidades. Judas, ele se tornou mais religioso, foi amigo de Jesus e o traiu. Entenda bem: nenhuma pessoa que não está perto de você vai te trair. Não espera uma pessoa te trair que vive longe de você. Os traidores são aqueles que estão perto. Traidor bate nas costas: e aí, meu? Beleza, você é bom demais, meu. Traíra. Traidor está perto. Traidor abraça, traidor visita a casa. Traidor não anda longe. O traidor, para a pessoa te trair, ela tem que conhecer você. Para a pessoa te trair, ela tem que ser no seu ciclo de intimidade. Para a pessoa te trair, ela tem que saber o que você gosta. Porque ninguém vai te trair se você não depositou confiança nela. Para uma pessoa te trair, você tem que confiar nela. E Judas, ele foi chamado para esse ciclo de intimidade com Jesus. Judas era um homem que tinha excelentes qualidades. Era um homem inteligente. Pelo que você começa a entender quando você estuda a biografia dos apóstolos, você vai entender que Judas era um homem estudado. Judas era um líder. Judas foi o escolhido para cuidar da tesouraria da cruzada. Como é que Judas iria cuidar da tesouraria se ele era um analfabeto? Judas era um homem estudado, foi escolhido como tesoureiro do grupo de apóstolos, como eu disse, para trair
começa a entender que do meio dos 12 apóstolos, ninguém imaginava que Judas seria um traidor. Ninguém, porque era um apóstolo, porque era um homem estabilizado. Interessante que quando eu começo a olhar para o nome de todos os apóstolos, Judas, ele tinha um nome que era um nome predileto da sua época. O nome de Judas vem de Judá, e a palavra Judá quer dizer louvor. Quando alguém dizia assim, Judas estava dizendo louvor. O louvor está aí. O louvor chegou. Judas tinha um nome que significava louvor. Interessante que a partir do momento que Judas traz Jesus, a coisa mais difícil é você encontrar uma criança com o nome Judas. Por quê, pastor? O que nasceu para ser o louvor cessou. Ele perdeu a sua identidade. Ele perdeu a sua oportunidade. A partir da traição, o nome de Judas já não é mais usado. Sabe por quê? O nome dele é louvor. O nome dele é louvor. E a pior coisa, quando você passa a viver diferente do seu nome. Oh my God, eu não sei se você entende. Quantos cristãos temos aqui? Quantos cristãos temos aqui? A coisa mais triste é que quando você começa a viver diferente do nome que você tem. Judas tinha um nome de louvor. E você sabe, eu vou falar isso mais à frente. E você sabe quando é que Judas mais se revelou que ele era Judas? Foi quando Maria chegou com um vaso de alabastro para quebrar a cabeça de Jesus. Maria chega com um vaso de alabastro. Jesus estava na casa de Simão leproso. E quando ela chega por trás de Jesus, ela quebra aquele vaso. A primeira coisa que o louvor faz é colocar preço na adoração dos outros. Oh my God. Não tem coisa pior na igreja. Crente que tem nome de louvor, que tem nome de cristão e quer colocar preço na adoração dos outros. Eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho miserável. Não põe preço na adoração dos outros. A adoração que ele está dando é de Deus. É para Deus. Se você não tem coragem de fazer, não coloca preço. Não impede a pessoa fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Maria chega para quebrar o vaso, ela passa. Judas se inquieta. Judas se inquieta. E a primeira coisa que ele faz, coloca preço. Por que não vende isso por 300 dinheiros? O Judas se revela quando alguém sabe a coisa mais difícil é quando você vai ter mais dificuldade de ver o Judas. Quando você está amarrando a cachorrinha não torta, você com um saco nas costas carregando a cachorrinha cega manca, sem nada. Agora você sempre vai começar a ver Judas quando Deus muda a tua posição. Quando você está pedindo camarinho de ovos emprestado ao vizinho, quando você está pedindo dinheiro emprestado para botar gasolina no carro, você não vai ver Judas. Agora, quando Deus prepara um ambiente para alguém te honrar, nós vivemos uma geração de crentes que não estamos preparados para o sucesso dos outros. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que não aguenta alguém chegar aqui e falar assim: eu comprei um carro 0 quilômetro, porque vai começar a dizer: eu estou tanto dando na igreja, não comprei até hoje, não vai conseguir botar gasolina. Nós temos um grupo de pessoas que na hora de chorar, todo mundo chora. Agora, na hora de contar nossas vitórias, nós não podemos mais contar para ninguém, porque quando você começa a contar a vitória, começa a aparecer o Judas. Existe sucesso, existe vitória que você não pode contar para ninguém, porque você quer enxergar o Judas. Deixa alguém chegar na frente de alguém e começar a atingir você na frente dos outros, começar a te distinguir na frente dos outros. Aquela mulher chegou e distinguiu Jesus. Eu não vou ungir Pedro, porque o Pedro não parece com ele. Eu não vou ungir João, porque João não parece com ele. Eu vou ungir aquele, o amado da minha alma. Ele é diferente, ele é separado. Eu vou ungir honra, eu vou honrar quem merece honra. E quem merece honra ali é Jesus. É Ele que tem, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que tem poder no céu, é Ele que tem poder na terra. E ela chega e vai ungir Jesus. Quando ela unge Jesus, Judas disse: epa! E
O que é de pobre é pobre. O que é de Jesus é de Jesus. A pior coisa é quando você anda no meio da rua e você quer pegar o teu dinheiro, aquilo que é de Jesus, você quer falar que vai dar para pobre. Você está perdendo tempo, meu filho. O que é de Jesus só honra Jesus. O que é de Jesus só honra Jesus. Jesus não é comparado ao pobre. Tem muita gente que não prospera porque tem prazer de ajudar pobre. Quando você ajuda pobre, quando você ajuda o necessitado, você vai receber gratidão de Jesus. Mas quando você dá para quem não precisa, você vai plantar numa boa terra. E tem muitos crentes que não têm dificuldade de ajudar pobre, mas quando você dá ao pobre, você não vai receber novamente, você vai receber a honra do Senhor. Mas quando você dá para Jesus que não precisa, a melhor coisa é ser na vida de quem não precisa. Um dia eu cheguei perto, estava passando por uma dificuldade da igreja, e eu fui convidado a pregar no aniversário de um pastor próximo da América, e eu falei para a minha comissão de finanças: faz um cheque do valor tal. E eles falaram: pastor, mas aquele pastor não precisa desse cheque. Eu disse: é por isso mesmo que eu vou dar para ele, porque se ele precisasse não ia fazer efeito na minha vida. Faz o cheque e Deus já fazer algo. E fui no aniversário, preguei e botei um cheque de oferta. Oh my God, quando você semeia em Jesus, sabe uma coisa, essa coisa mais linda é quando você dá para Jesus e não dá para pobre o que é do pobre. Mas o que é de Jesus não é se limita a pobre. Jesus não merece o que eu dou para o pobre, e nem o pobre merece o que eu dou para Jesus. Jesus é único, Jesus é único, Jesus é único, Jesus é. Será que tem alguém que me entende aqui nessa noite? Jesus é único. Judas era muito respeitado pelos apóstolos. Judas gozava de grande respeito entre os apóstolos. Razão que quando Jesus disse na última ceia que um deles haveria de traí-lo, ninguém suspeitou de Judas. Ninguém suspeitou que era Judas, porque Judas gozava de privilégio. Ninguém acusou Judas. Ninguém, nem quando Jesus molha um bocado de pão e dá para Judas, alguém suspeitou que era Judas, porque molhar um bocado de pão era um relacionamento de amigos. Ninguém suspeitei. O Judas anda escondido, undercover. Disfarçados, undercover. Judas. Jesus é magnífico. Jesus anda com Judas, mas não expõe o Judas. Jesus nos ensina uma liderança pregando. A coisa mais linda aqui: Jesus sabia quem era o Judas, e Jesus nunca apareceu com Judas. Você sabe qual é o problema quando nós lidamos no nosso ministério com Judas? É quando o pastor parece com Judas. O maior problema quando manifesta Judas no nosso ministério, quando manifesta Judas dentro das nossas igrejas, nós sabemos que ele é Judas, nós queremos tratar o Judas do mesmo nível do Judas, e quando você desce no nível do Judas, você virou Judas. A beleza de Jesus é que Jesus nunca expõe Judas, porque se Jesus expôs Judas, Jesus seria parecido com Judas. Jesus disse assim: ele é Judas, mas eu não vou descer, eu vou ficar na minha posição. E o maior problema quando nós lidamos com Judas é que nós queremos falar da altura de Judas. Ele falou palavras comigo de um nível, eu vou falar do mesmo nível. A melhor coisa é quando aparece Judas, nós entendemos: eu vou te dar até um bocado de pão molhado, mas seja uma coisa, eu não vou descer onde você está. Eu sei quem eu sou. Será que tem alguém que sabe quem você é? Interessante, Jesus sabia que Judas era Judas. Jesus tinha consciência que Judas era Judas. Mesmo quando Judas sai da mesa para trair Jesus, os apóstolos não perceberam que Judas era Judas. Porque a grandeza de Jesus, irmãos, Jesus é muito lindo. Jesus é muito lindo. Jesus não expõe o pecado de ninguém. Jesus não expõe a vergonha de ninguém. Eu sei que você é Judas, mas eu não tenho dificuldade de lavar os teus pés. Eu sei que você é Judas, eu não tenho dificuldade
dificuldade de relacionar com você da maneira que eu relaciono com os outros. E a Bíblia diz que quando a Maria quebra um gueto na cabeça de Jesus, a Bíblia diz que Judas ficou preocupado com o pobre. E a Bíblia diz que Jesus sabia que Judas era ladrão, e Jesus nunca expôs a debilidade de Judas. A pior coisa é quando nossa liderança parece que é de Judas. Nós descobrimos a falha de um Judas e nós queremos atacar o Judas pelas suas debilidades. Essa é uma das razões que quando Judas encontra com Jesus, quando ele vem de Jesus, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e Jesus chega para Deus, Jesus não diz assim: traíra, por que vieste? Chupa-cabra, por que vieste? Morcego, por que vieste? Jesus não disse isso. Jesus disse assim: amigo, se você nunca me tratou como um amigo, Judas, eu te tratei como amigo. Não tem coisa melhor. Na nossa caminhada cristã vai parecer Judas, mas a coisa mais linda é quando nós não descemos para andar junto com Judas. Vai parecer pessoas que vão nos trair, vai parecer pessoas que vão nos machucar, mas tem uma coisa, a coisa mais linda é quando esses Judas, eles não têm motivo para falar que nós tivemos alguma reação com eles parecida da deles para conosco. Ele pode ter sido Judas comigo, Jesus decidiu ser Jesus para com Judas. Será que ele merece um glória nessa noite? Nessa noite, Judas viveu com Jesus. Como deve ser, como deveria ser. Eu estive em Jerusalém, eu estive em Israel 2 vezes. Devo ir novamente esse ano, no mês de outubro, eu devo ir novamente em Israel. E quando eu estou em Israel, eu começo a parar para pensar naqueles desertos, naquelas terras secas, como deve ter sido o privilégio de ouvir Jesus pregar. Será que a mente de vocês consegue pensar? Uma coisa é ouvir um pastor inspirado pregar, outra coisa é ouvir a própria palavra pregar. Uma coisa é ver um pastor ungido pregar, outra coisa é ouvir aquele que era a essência da palavra, aquele que não há separação entre ele e a palavra. Ele é a palavra que se fez carne, a própria palavra, usar a palavra para pronunciar a palavra. Não sei se você está me entendendo nessa noite. A própria palavra pregando a palavra. Você já imaginou? Por isso que Jesus nunca teve Facebook, Jesus nunca teve Twitter, Jesus nunca teve Instagram, Jesus nunca teve Orkut. E aonde Jesus chegava tinha multidão, porque a palavra de Jesus é única. Oh my God! A palavra de Jesus é soberana. A palavra de Jesus fazia pessoas arrancarem de casa, porque Jesus não atraía por microfone, Jesus atraía pelo poder. As pessoas diziam assim: ninguém fala como ele fala. Aleluia, 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 alamana, xere, alamana. Quando esse homem fala, as coisas mudam. Quando esse homem fala, a palavra preenche o nosso ser. Os sermões, a grandeza de Jesus, que nesses 23 anos, 25 anos que eu estudo a palavra de Deus, as palavras de Jesus eram tão simples. A palavra de Jesus tão simples, falando de campo, mostarda, falando de árvore, falando de coisa tão simples, e as pessoas paravam encantadas. Imagine o que era conviver com Jesus por 3 anos, estudando com a sabedoria encarnada, estudando com a revelação encarnada. Você já imaginou aquela multidão seguindo a Jesus e saber que Judas fazia parte do grupo que andava íntimo com Jesus, vendo a boca que criou o universo pregar? Oh, aleluia! Vendo a boca que criou o mar pregar? Oh, aleluia! Por isso que ele não teve dificuldade de andar sobre as águas e dizer para Pedro: Pedro, Jesus te ama, Senhor, manda eu ir aí. Jesus disse: Pedro, vem, Pedro, eu que criei esse negócio, rapaz. Eu amoleço a hora que eu quero, eu endureço na minha hora que eu quero. Pode vir, Pedro. Quem está te mandando é a voz da autoridade. Quem está te mandando é aquele que tem, aquele que pode.
Judas ouviu Jesus. O que é ouvir Jesus? Judas, ele ouviu Jesus, ele viveu com Jesus, ele conviveu com Jesus. Judas tinha intimidade com aquele que era a luz do mundo. Judas teve intimidade com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Judas andou com aquele que era a porta da salvação. Judas andou com aquele que é o bom pastor. Judas conviveu com aquele que é o salvador do mundo. Judas andou com Cristo por 3 anos. Judas ouviu palavras de salvação, palavra de arrependimento, palavra de perdão, palavra de vida eterna por 3 anos. Judas teve o privilégio de ouvir os maiores sermões da história. Os maiores sermões da história. Judas escutou a própria voz de Deus. Judas presenciou os maiores milagres da história. O que passava na mente de Judas? Aleluia! Quando Jesus chegava e pegava um cego, porque Jesus ensinou para Judas que ele não repete milagres. Jesus curou 4 cegos e nenhum dos cegos ele curou igual. Oh my God! Jesus não repete milagre. Não fique esperando Jesus fazer com você o que fez com o teu vizinho, porque com o teu vizinho ele tocou no pé, com você ele toca na orelha. Jesus não repete milagre. Jesus é Senhor do universo. Jesus é Senhor do universo. O que deve ter feito a mente de Judas? Jesus pega um cego, cospe no chão, o cara já estava cego, e ele faz aquela lambuzeira de cacau e chapa na cara do cidadão e disse: vai no tanque, lava no tanque de Siloé. Judas pensou: posso imaginar, Jesus, o que vai acontecer? Além de ser cego, agora lambrecado. Além de ser cego, sujo. Oh my God! Mas aquele que sabe limpar pode mandar sujar. Oh my God! E imagina o cego chegando, lavou e volta dizendo: eu já posso ver. Imagine Judas, o que passou na mente de Judas. Aquela mulher com 12 anos de hemorragia. Aquela mulher disse: se Jesus não vem até mim, eu vou até Jesus. Ele não vai passar aqui perto da minha casa, eu vou até ele, porque tem milagre que Jesus vai até você. Escuta. Tem milagre que Jesus vai até você, mas tem milagre que você tem que ir até Jesus. Oh, não sei se alguém está me entendendo, não sei se você está me entendendo. Aquela mulher não ficou esperando Jesus em casa, que ela ia morrer de hemorragia. Aquela mulher disse assim: aqui não vai, mas eu vou lá. E ela disse: não tem condição de eu ir em pé, mas eu vou arrastar, não tem problema. O importante não é como eu chego, o importante é como eu vou sair. E a Bíblia diz que ela vai arrastar. Quando Jesus merece um brado de glória nessa noite. Jesus merece. De uma geração que não esperava milagre em casa. Enquanto Jairo é a geração que espera Jesus em casa, aquela mulher é a geração que para Jesus no meio do caminho. Oh my God, não sei se você... Aquela mulher, enquanto tem a geração de Jairo que quer que Jesus entre em casa para tocar na filha, existe a mulher que diz assim: para mim tanto faz se é no meio do caminho, se é na porta de um boteco, se é na porta de um baile funk, desde que eu toque em Jesus, para mim tanto faz. E quando aquela mulher toca em Jesus, ela diz Jesus diz: alguém me tocou. Enquanto Jesus para discursar com aquela mulher, a notícia chega: a filha de Jairo morreu. Porque Jairo determinou a forma que Jesus iria fazer o milagre. Jairo disse assim: eu só creio que o Senhor vai fazer o milagre se o Senhor for na minha casa. E tem tanta gente esperando Jesus entrar dentro da casa, e tem coisas que vai morrer. Agora pessoas que têm coragem de sair da casa, vai encontrar com Jesus no meu caminho, vai receber o milagre da vitória. Eu não vou ficar aqui em casa esperando, eu vou tocar nele no meio do caminho. Mas eu estou sem força, arrasta. Porque tem milagre que você ganha até para arrasto. Não importa, eu vou chegar arrastando, mas eu vou sair com identidade nova. Alguém me tocou. Mas Jesus, eu cheguei aí e não podia nem te tocar, porque eu tenho um escorrimento, palavra, um fluxo de sangue, um escorrimento menstrual que não para, e eu não posso tocar em ninguém. Jesus diz: alguém me tocou. Jesus disse: eu não quero só curar você fisicamente, eu tenho que dar para você uma identidade nova.
identidade. Oh, my God. Jesus merece um glória nessa noite. Jesus merece um glória nessa noite. Alguém me tocou. Gente, Jesus, o Criador do universo, não sabia quem tinha tocado. Jesus, o Criador do universo, não sabia quem tinha tocado. Mas escuta aí, Jesus não faz milagre pela metade. Ela ia voltar para casa sarada, mas porque passou 12 anos escondida. E um hábito, segundo a psicologia, com 20 dias que você faz a mesma coisa, aquilo se torna um hábito. Ela tinha 12 anos que ela tinha aprendido a viver escondida. Jesus diz assim: além de curar, eu vou sarar a identidade dela. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E aquela mulher disse: foi eu. E Jesus disse: vai, mulher. Eu quero que todo mundo saiba que foi você. Vai, a tua fé te salvou. Merece glória nessa noite. Judas presenciou tudo isso. Judas viu tudo isso. Judas viu o cego sendo curado. Judas viu o paralítico sendo curado. Judas viu o morto sendo ressuscitado. Judas passou 3 anos vivendo na terra, mas escondido pelo céu. Oh my God, deixa eu tentar explicar isso. Algumas doideiras que a gente escreve no nosso sermão. Deixa eu tentar explicar para você. Judas passou 3 anos com o pé na terra, mas com a atmosfera do céu. O que faz o céu ser céu não é porque lá tem rua de rolar. O que faz o céu ser céu não é porque lá tem rio de água da vida. O que faz céu ser céu não é porque lá a cidade, não é porque lá as folhas da árvore é saúde das nações. Não. O que faz o céu ser céu é que aonde Jesus chega, ali se torna céu. Não sei se vocês vão saber. O que faz o céu se tornar céu é quem que está presente. Aonde Jesus está, ali vira céu. Você pode morar numa casinha velha, se Jesus mora ali, aquilo ali é o céu. Você está me entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Judas passou 3 anos andando com o céu. Por que, pastor Tenso? Jesus é o único que preenche o céu e preenche a terra. Jesus é o único. Jesus é o único que preenche todo o universo. Judas passou 3 anos andando com o céu, andando do lado do céu. Se você for entender estudar, Judas pregou com os discípulos, Judas evangelizou, Judas trabalhou, Judas às vezes não tinha nem tempo para comer. Judas percorria a Galileia e a Judeia. Judas andava com Jesus em todo o tempo. Judas evangelizou de cidade em cidade. Judas pregava sobre Cristo, mas Judas pregava sobre um Cristo que ele ainda não conhecia. Nós vivemos uma geração hoje que não tem dificuldade de pregar sobre Cristo, mas eles não conhecem Cristo. Conhecer Cristo não é passar 8 anos dentro de uma faculdade teológica. Conhecer Cristo não é ter a imagem dele pendurado na parede. Conhecer Cristo, entenda bem, no tempo que eu namorava com a minha noiva, eu não conhecia a minha noiva, porque todo dia à noite eu a deixava na casa dela, aí ia para a casa dela, eu pegava o meu carro e eu ia para a minha casa. Eu só passei a conhecer a minha noiva quando nós nos casamos e fomos dividir o mesmo quarto, o mesmo banheiro, a mesma cozinha. Eu fui ver, eu nunca sabia que a minha esposa roncava, porque eu também nunca tinha dormido com ela. Mas depois que eu fui dormir, eu pensei: minha filha, vira, tá roncando, virou. Porque ela nunca falava comigo que ela roncava. Eu durmo como um anjo, você acredita? Depois que eu casei, eu pensei: um barulhinho aí, eu vi um som estranho, um som esquisito durante a noite, meu som é muito leve. Por que, pastor Tenso? Você só conhece alguém
quando você convive na intimidade com essa pessoa. E eu vim dizer para você que nós estamos vivendo uma geração de tantos Judas que estão pregando no culto, mas eles nunca conheceram o que é Jesus. Porque conhecer Jesus não é falar daquilo que eu aprendi numa escola. Conhecer Jesus é ter um relacionamento de interioridade. Oh my God. Conhecer Jesus é eu estar nele e ele está em mim. Eu estar nele e ele está em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Será que alguém está me entendendo? Será que alguém está me entendendo? Conhece. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Eu sinto Jesus nessa noite. Judas não tinha dificuldade de pregar sobre Jesus, mas Judas não conhecia quem era Jesus. Judas é o exemplo de muitos crentes hoje que não tem dificuldade de falar de Jesus, mas eles nunca nasceram de novo. Porque você está indo para outras horas, o pastor Ronaldo pregou e lá vai ter um som maneiro. Por que você vai nas outras horas? Porque Lelé, você já sabe, né? Lelé vai vir na segunda-feira reclamar comigo, meu filho. Por que você não vai? É porque se eu não for, irmão Marinho vai reclamar comigo depois. Não é isso que é evangelho. Não é isso que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus eu não dependo de ninguém me convidar. Conhecer Jesus eu não dependo de ninguém me chamar para orar. Eu não dependo de ninguém me chamar para jejuar. Eu não dependo de ninguém me chamar para estudar a Bíblia. Conhecer Jesus é saber que eu conheço tanto e eu não quero fazer aquilo que vai entristecer a pessoa que eu conheço. Conhecer Jesus. Sabe o que é conhecer Jesus? Eu vim aqui no Brasil, eu estou aqui no Brasil, minha esposa de falar comigo, traga um presente para mim. E eu passar a investigar e descobri o que ela queria. Ela queria tal de sandália da Arezzo, que ela teve aqui no Brasil e gostou. E ela queria que eu comprasse para ela sandália da Arezzo. Eu rodei esses cantos tudo e me leva na sandália de Arezzo. Porque quando eu conheço uma pessoa, eu tenho que levar para ela o que ela gosta. Eu nunca amo alguém com aquilo que eu gosto, eu amo uma pessoa com aquilo que ele gosta. Por isso que muitas pessoas fazem culto furado, porque está dando para Jesus aquilo que o outro está dando, e Jesus quer de você aquilo que você sabe que ele quer. Oh my God. Por isso que culto é individual. Eu não sei se você entende. Culto é individual, culto é individual, culto é individual. Enquanto um está caindo para cima, o outro está ajoelhado, porque um Deus está pedindo, levante a mão para me adorar, o outro Deus está dizendo, joelha para me adorar. Por isso que culto não é comunitário, culto é imunitário. Cada um faz o seu culto. Eu estou aqui com muita pessoa, mas o meu culto é pessoal. Ele me chama para adorar de um jeito, para falar de um jeito, levantar a mão de um jeito, agir de um jeito. É pessoal. E eu só sei o que é isso quando eu conheço a pessoa que eu decidi adorar. Isso não vai ser tornado impossível quando eu não entro pelo caminho de um novo nascimento. E quando eu começo a entender, quando eu começo a estudar, e concluindo nessa noite sobre a biografia, só um pouquinho da história de Judas. Deus tem nos dado muitas oportunidades. Para quantas pessoas aqui que Deus tem dado muitas oportunidades? Eu vou perguntar de novo. Quantas pessoas aqui Deus tem dado muitas oportunidades? Quantos de nós temos ouvido Jesus falar? Quantos de nós temos ouvido Jesus falar através da boca do pastor? Através da boca do nosso líder? Quantos de nós temos visto Jesus falar através de um canal de televisão, através de uma palavra, através de um folheto? Eu vim dizer para você nessa noite que Jesus está falando aqui nessa noite. Vou dizer de novo, Jesus está falando aqui nessa noite. Agora, quem não aproveitar a oportunidade que Jesus está falando, será semelhante a Judas Iscariotes. Quando eu não aproveito essa oportunidade, eu sou semelhante a Judas Iscariotes. E eu parei para pensar, por que Judas se tornou o grande fracasso da história? O maior fracasso da história. Porque Judas cometeu o maior erro da história. Judas traiu a pessoa que nunca deveria ser traído. Judas traiu primeiro. Judas traiu o seu bom nome. O que significa o nome Judas? O que significa o nome Judas? Uma pessoa que tem um nome de louvor, ele deve fazer o quê? Ele não foi chamado para trair. Ele não foi chamado para pisar na bola, rapaz.
Judas tentou passar a imagem de alguém apaixonado pela obra filantrópica. E Judas não entendeu que ele estava traindo a pessoa que mais o amou, a pessoa que o chamou. Judas sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas Judas vivia uma religião de costumes. Judas não vivia uma religião de vida. A sua religião era falsa. Ele não amava Jesus, e porque ele não amava Jesus, o diabo entrou no seu coração. Ele não amava Jesus. Judas vai ao cenáculo, e o que mais feriu Judas é que Jesus sabia que o diabo tinha entrado no coração de Judas, mas Jesus não teve dificuldade de falar com Judas: tira os sapatos, tira as sandálias, porque eu vou lavar os teus pés. Você sabe que a coisa que mais machuca o Judas, aquilo que mais machuca o Judas, é quando você trata ele com toda a dignidade. O que mais fere um Judas é quando você nunca deu motivo para ele falar contra você, e depois que ele fala contra você, ele descobre, no ser dele, ele descobre que aquela pessoa é direita. Eu quero pregar nessa noite para pessoas que estão aqui, que é inevitável você viver no ministério sem Judas, mas eu vou te dar um conselho: trata Judas como Jesus o tratou. Eu vim dizer nesta noite que para os Judas que vão se manifestar como Judas, a fábrica de corda não faliu. Aleluia, aleluia. Se tem uma coisa que tem um peso eterno, é quando uma liderança honra alguém, e essa liderança, esse liderado se torna um Judas. Eu nunca vi para frente, tenho 40 anos de Assembleia de Deus, Igreja Batista, eu nunca vi um traidor ir para frente. Eu nunca vi alguém que foi tratado com honra e depois se rebelou contra a liderança e abriu uma portinha de igreja, dizendo: eu vou passar aquele que um dia me liderou. Eu nunca vi para frente, porque Deus não honra Judas. Para o Judas sempre haverá uma árvore, para o Judas sempre haverá uma corda. Sabe por quê? O Senhor honra aqueles que o honram. Ele diz assim: eu honro os que me honram. Você quer viver em honra? Honra. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer viver uma vida em alegria? Ame alguém, transmite alegria para alguém. Não espera colher aquilo que você não plantou. Eu quero dar um conselho para esse jovem: não procura atalho. Todo o caminho da traição é um atalho. Por mais que você chegue lá sofrido, gemido, é melhor chegar chorando, mas chegar pela porta da frente do que entrar pelas portas do fundo ou pular a janela. O que Deus tem para você, ninguém tira. O que Deus tem para você, ninguém atrasa. O que Deus tem para você, ninguém muda. Mas é melhor chegar pela porta da frente. Deus não te chamou para ser Judas. Coisa triste. Eu vejo nos Estados Unidos da América pastores amigos meus que investiram. Um grande pastor que foi meu professor de grego na faculdade, investiu, veio aqui no Brasil, pegou um pastor que se dizia amigo dele, investiu dinheiro, foi na imigração, foi no consulado, pegou visto para a família toda, investiu dinheiro, pagou a passagem da família toda. Enquanto estava mobiliando a casa desse pastor, levou ele para dentro da casa dele, cuidou dele dentro da casa dele. Das 6 meses que ele estava ajudando ele na igreja, ele separa 30 pessoas da igreja e abre uma igreja do lado. Esse demônio de Judas tem que sair das igrejas. Eu quero dizer essa noite, eu creio no poder do Espírito de Deus aqui. E sabe como é que isso vai sair, pastores? Deus levantando uma juventude sincera, Deus levantando uma juventude fiel, Deus levantando uma juventude que não vai negociar os seus padrões, as suas convicções. Eu não vou entrar pelo atalho, porque entrar pelo atalho chega, mas não chega com convicções, não chega com identidade. Não tem coisa melhor você chegar com identidade. Não foi a ajuda de padrinho que ele colocou, que foi o pai. Eu não preciso de padrinho, eu preciso dele. Ele é pai, ele é Senhor, ele é Deus do universo.
Vivemos geração de Judas, quando tudo não está do jeito que eu quero. Essa mulher não devia ter ungido a cabeça dele. Eu não tenho dificuldade de buscar alguém e dizer: quando é que vocês vão dar? Quando é que vocês vão dar para me trair? E Judas é tão pobre que ele vende o Criador do universo. Porque Judas, a alma dele é tão pobre, porque para o Judas pouca coisa traz alegria para a sua alma. Para Judas, Jesus valia só 30 moedas de prata. Jesus só valia 30 moedas de prata. Toda pessoa que trai um ao outro, toda pessoa, se o Lelé for trair esse rapaz, é porque o preço desse rapaz já ficou tão baixo. Você nunca trai alguém que você honra. Você nunca trai alguém que você admira. Porque quando você honra alguém e admira alguém, você não quer que essa pessoa seja passada com vergonha. O Espírito de Deus vai levantar uma geração nova. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão pregar no mundo todo. Eu estou pregando para pessoas que daqui a um dia vão estar em Londres, vão estar em Europa, vão estar em Nova York, vão estar em Tóquio, vão estar na Ásia. Eu estou pregando pessoas, eu estou aqui pregando para um grupo de jovens que vão viajar nesse mundo de canto a canto anunciando. E Deus vai levantar uma geração saudável, uma geração que chora, mas eu não abro mão das minhas convicções. Não tem coisa pior que uma geração que se vende, mas Deus está levantando um remanescente. Eu não quero saber o que você está vestido, eu não quero saber se você tem boné, eu não quero saber se você está em cueca, está sem cueca. O que Deus quer fazer é levantar você como profeta dessa geração e dizer que vale a pena ser fiel. Essa noite, Judas pega as 30 moedas de prata e Judas junta a tumba. Judas sabia onde Jesus estava, no Getsemane. Jesus estava no Getsemane, onde os meus pecados e o teu caiu sobre Jesus. Jesus vivendo em agonia, e de repente chega Judas dizendo: aquele que eu der um beijo é aquele que vocês irão prender. Por que, pastor, que precisou de dar um beijo? Jesus era tão comum. Jesus não era diferente de Pedro. Aleluia. Jesus não era diferente de João. A capacidade da humildade de Jesus era tão grande que alguém poderia chegar e pensar que Pedro era Jesus, porque Jesus era tão parecido. Jesus era tão humilde. Por isso que Jesus foi o único homem que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Jesus é humilde, manso e humilde. Porque Jesus não traiu ninguém por causa da sua beleza, não tinha parecer, nem formosura. Jesus não traiu ninguém porque ele era um manequim. Jesus era como qualquer outra pessoa, mas ele atraiu pelo poder da graça, a graça. Quando eu for levantado naquela cruz, eu vou atrair todos a mim. Eu vou atrair todos a mim. Oh, Jesus é magnífico, Jesus é magnífico, Jesus é magnífico, Jesus é magnífico, Jesus é magnífico. E quando eu vejo Judas, o maior fracasso da história, quando depois que Judas trai Jesus, que Jesus é preso, a última coisa que Judas vai fazer é pior do que a primeira. Depois que Judas traz Jesus, quantos aqui acreditam? Quantos aqui ainda acreditam que Jesus é o Pai da misericórdia? Eu vou te perguntar de novo: quantos aqui acreditam que Jesus é o Pai da misericórdia? Quantos aqui acreditam que Jesus, ele perdoa qualquer tipo de pecado? Vou perguntar de novo: quantos aqui acreditam que Jesus perdoa qualquer tipo de pecado? Quantos aqui acreditam que a misericórdia de Jesus não tem fim? Quantos acreditam aqui que Jesus tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado? Qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de pecado. Eu estava diante de uma moça que teve aqui no Brasil, dando um curso até na nossa igreja. Eu creio que foi na nossa igreja. Essa moça era vizinha nossa na América, e ela estava fazendo missões no Haiti. E ela estava no Haiti. Ela tem uma filhinha, tinha uma filhinha de 2 anos, 3 anos de idade. Morava perto de uma cidade onde eu já morei, chamada Harrison. Essa moça estava no Haiti. De repente o seu irmão um dia acorda de manhã.
O seu irmão, mais ou menos de 18, 20 anos, acorda de manhã, pega uma faca e vai na cama e mata a sua filhinha de 2 anos. Deu 3 facadas na menina. O pai estava dormindo, matou o pai na cama. A mãe estava dormindo, ele esfaqueou a mãe. Matou o cachorro da casa. E quando nós estávamos no velório, aqueles cachorros todos dentro da igreja. O pai, a mãe, a filhinha, tudo sendo velado. Aquela moça só dizia assim: eu perdoo meu irmão. Eu perdoo meu irmão. Você deixa a minha, ele está perdoado. Está perdoado. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que não há pecado que Jesus não perdoa. Não há pecado que Jesus não perdoa. A pior coisa é quando você erra e quando eu erro, é que o diabo quer soprar na nossa mente que o nosso pecado não tem perdão. Eu vim dizer nesta noite que não tem pecado que Jesus não perdoa. Ó, você que acredita no que eu estou dizendo, levante a sua mão. Você que acredita que tem um Deus que perdoa qualquer pecado, dá um prato de glória ao Senhor Jesus Cristo. A maior decepção de Satanás, a maior decepção do inferno, a maior decepção do inferno, a maior decepção do inferno, a maior decepção é que quando Adão pecou, a maior decepção de Satanás, de Lúcifer, quando falha com Deus, Lúcifer quando peca com Deus, a única coisa que Deus mostra para Lúcifer é o seu rosto. O rosto de Deus é o lugar onde está a glória e a justiça de Deus. Deus tratou Lúcifer com o seu rosto. E a justiça de Deus, ela é contrária ao caráter pecador. A razão de Lúcifer ser expulso do céu e Deus não tratar Lúcifer com misericórdia é porque Deus tratou Lúcifer com o rosto. No rosto de Deus está a glória de Deus. No rosto de Deus está a justiça de Deus. Mas quando Adão pecou, Deus não entrou no jardim assim. Deus entra no jardim assim. Razão de Deus perguntar: Adão, onde você está? Adão, onde você? Por quê, pastor? Porque Isaías diz que os nossos pecados são lançados nas suas costas. Miqueias disse que as nossas transgressões são lançadas no mar do esquecimento, que fica nas suas costas. Você nunca vai ler na Bíblia que Jesus carregou a cruz na mão. A Bíblia diz que tomando a sua cruz, colocou nas costas, porque pecado Jesus trata com as costas. Pecado Jesus trata com as costas. Pecado Jesus. A maior decepção de Lúcifer é que Jesus entrou no jardim do Éden procurando Adão pelas costas. Adão, onde você está? Lúcifer pensou: agora ele vai pegar Adão e Eva e vai fazer o que ele fez comigo e jogou lá fora. Jesus entrou no jardim dizendo: Adão, você está nu, Adão. Eu vou matar um animal para te vestir, Adão, porque eu sou o Pai da misericórdia. Eu sei perdoar. Quantos aqui já foram perdoados por Jesus? Pode dar um prato de glória ao nome do Senhor. Judas traz Jesus, mas Judas, em vez de buscar o perdão de Jesus, Judas agora vai fazer pior do que a traição. O que fazer quando eu erro contra Jesus? Jovem, o que fazer quando eu falho com Jesus? A pior coisa, jovem, é quando você erra e quando eu erro, e nós queremos buscar as pessoas erradas. Judas, quando traz Jesus, ele viu que Jesus foi condenado, ele pega as 30 moedas de prata, e a Bíblia diz que ele vai até o sacerdote e diz assim: trair sangue inocente. O sacerdote olha para ele e diz assim: o que nós temos com isso? Isso é problema teu. Isso é problema teu. Judas pega as 30 moedas de prata e joga
dentro do templo. Para me concluir nessa noite, a pior coisa é quando você erra e vai buscar pessoas que não conhecem misericórdia. A coisa mais triste é saber que dentro da igreja existem os divulgadores de pecados, divulgadores de falha. Os sacerdotes, eles não têm caráter para tratar do pecado de Lúcifer, de Judas. E Lúcifer, Satanás, ele aproveita da oportunidade, e o diabo começa a tratar com Judas com remorso. Judas, já não tem mais jeito para você. Você trai um sangue inocente, acabou. E o que Judas vai fazer depois? O que Judas vai fazer depois? O que é que os homens estão fazendo para solucionar os problemas? O alto nível de suicídio que nós estamos vivendo hoje. O alto nível de suicídio. Quando o diabo começa a falar na tua mente, já não tem mais jeito, agora já é tarde. Não tem mais jeito para você. Acabou. Você perdeu. A melhor solução agora é você se matar. Hoje vim aqui para o Brasil. Eu fui tratar de um caso de uma menina de 12 anos nos Estados Unidos da América. Os pais ricos. E essa menina, devido a uma frustração, ela pegou uma gilete e ela cortou os punhos. E eu fui chamado às pressas. Rica. Os pais com os melhores carros na garagem. O quarto dessa menina é muito maior do que esse público. A suíte do quarto dela, tudo equipado com o melhor do mundo. E ela dizendo: pastor, eu não tenho mais condição de ser feliz. Papai não deixa eu namorar. E eu decidi cortar o meu pulso e me matar. O diabo tem levado a vida de tantas pessoas para a morte. Se tem uma coisa que tem mais matado o jovem dessa geração, é o suicídio. Quando o diabo começa a dizer na tua mente: não tem jeito para você, não vale a pena mais você confiar, ele não vai perdoar o teu erro, o seu erro é tão grande que não tem solução. Eu vim dizer para você nesta noite que seu pecado pode ser vermelho como escarlate. Ele vai fazer o seu pecado se tornar branco como a branca neve. O seu pecado pode ser vermelho como o carmesim. Ele vai fazer o seu pecado se tornar tão branco como a branca neve. Eu vim dizer para você nesta noite que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecado. Fica de pé comigo nesta noite. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecado. E você não vai dar oportunidade para Satanás te levar você para um suicídio. Eu venho dizer nesta noite que Deus tem oportunidades novas para você. Eu venho dizer nesta noite que Deus tem uma oportunidade nova para você. Eu venho dizer nesta noite que Deus tem oportunidade nova para você. Eu quero